grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor está no nosso meio, meu Pai. Nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, meu Pai, por tudo que o Senhor é para cada um de nós. E pedimos, meu Pai, que assim como diz na letra deste cântico, que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida, meu Pai, que foi para te adorar que nós nascemos, é para te adorar que nós estamos aqui, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor mesmo cumpra o teu querer na vida de cada um de nós, de cada irmão aqui presente, Senhor, na vida de cada visitante. Que o Senhor, meu Pai, continue no controle das nossas vidas, Senhor, continue nos direcionando, meu Pai, a cada momento. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor sempre está presente conosco, meu Pai. Muito obrigada pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Nós pedimos que o Senhor continue no nosso meio, que o Senhor continue falando aos nossos corações, meu Pai. Pedimos também perdão pelos nossos pecados. Essa é a nossa oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os demais que aqui permaneceram, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Nós daremos continuidade nesse momento à exposição bíblica das parábolas de Jesus. Já há alguns domingos que nós estamos expondo as parábolas neotestamentárias. E hoje nós veremos mais uma dessas parábolas. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versos de 13 a 21. A parábola do rico louco. Se você por alguma razão está sem a Bíblia, nós temos o texto projetado aqui no Data Show. Se você está lá atrás, não está conseguindo enxergar aqui a projeção, eu peço aos irmãos que estão próximos aí que compartilhem as suas Bíblias com essas pessoas, principalmente com os visitantes. Nós fazemos questão que você leia a Bíblia e entenda que neste lugar nós pregamos a Bíblia Sagrada. Amém, meus amados? Então abra a sua Bíblia aí no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versos de 13 a 21. A parábola do rico louco. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Verso 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, agradeça a Deus pela palavra. Nós vamos orar com a nossa irmã Verônica pela palavra de Deus que foi lida, e
e também pela vida do pregador dessa noite, para que ele seja um instrumento nas mãos de Deus para falar aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra que foi lida neste momento e pedimos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, que o Senhor use o Teu servo, meu Pai, pastor Amadeu, para trazer a cada um de nós aquilo que o Senhor mesmo tem preparado, meu Pai. Que Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, nos convencendo, meu Pai, daquilo que é a Tua vontade para cada um de nós. E que o Senhor também nos incomode, meu Pai, a cada dia, para que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que aqui tem sido ensinado. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Nós estamos com os ouvidos abertos, com os corações abertos para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Nessa nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. A parábola do rico louco. Preste atenção. Esteja sensível ao Espírito Santo de Deus, ouça o que o Senhor tem a falar ao seu coração nessa noite. É a palavra de Deus que está sendo pregada, estejamos atentos a ela. A parábola do rico louco. Já há algum tempo, meus irmãos, alguns domingos que nós estamos fazendo aqui a exposição bíblica das parábolas de Jesus, certo? As parábolas nada mais são que comparações. É um recurso didático, pedagógico, utilizado por Jesus para ensinar as verdades do reino, para ensinar, para comunicar as verdades espirituais do reino aos seus ouvintes. Fato é, meus irmãos, que apenas os discípulos de Jesus, aqueles que de fato estavam comprometidos com Cristo, é que compreendiam essas parábolas. As multidões que acompanhavam Jesus simplesmente por conta de milagres, as multidões interesseiras, acabavam por não compreender o sentido dessas parábolas. E com isso, obviamente, que não tinham aí um crescimento espiritual, uma intimidade verdadeira com Cristo. Apenas os discípulos de Jesus, meus amados, aqueles que caminhavam com Cristo e que tinham intimidade com Ele, é que compreendiam essas parábolas. E é justamente, meus amados, esse o nosso intuito com cada um de vocês essa noite. Eu tenho certeza, meus irmãos, que estamos em volta aqui de muitos discípulos de Jesus. Alguns, por outro lado, apesar de estarem aqui, podem não ser discípulos, podem ainda estar na condição de multidão, mas ainda assim, Deus está dando a você a oportunidade de ouvir esta parábola. E para você que é discípulo, você tem então a oportunidade de compreender o ensino de Cristo. E mais do que isso, além de compreender, você tem a oportunidade de colocar estes ensinos em prática, porque é isso que Deus espera de cada um de nós enquanto discípulos. Amém, meus irmãos? Então, nessas parábolas, Jesus faz comparações. Jesus pega situações da vida cotidiana e usa essas situações para compará-las, para ensinar verdades espirituais. Amém, meus irmãos? O ensino, meus amados irmãos, nessa parábola é muito claro. Jesus aqui, meus irmãos, estava reprovando a avareza, certo? O apego excessivo aos bens materiais, que biblicamente falando, meus amados irmãos, constitui claramente uma forma de idolatria. O avarento, aquele que deixa de obedecer a Deus, aquele que deixa de fazer as coisas para Deus, para dar atenção aos seus bens, à sua matéria, às suas finanças, de modo excessivo, tira Deus do trono e da situação de primeiro lugar para colocar no lugar dele todos os seus bens, todos os seus afazeres, todas as suas finanças, e com isso se constitui em um idólatra. A palavra de Deus, meus amados, é clara nesse ponto. Ela afirma categoricamente que todo avarento é sim um idólatra, porque ele idolatra o dinheiro, idolatra os seus bens, idolatra aquilo que ele tem e deixa, na maioria das vezes, Deus de lado para satisfazer estas coisas. E aqui nessa parábola, meus amados irmãos, Jesus então reprova de maneira clara e evidente a avareza.
Só que antes de entrar especificamente na parábola, meus irmãos, a parábola começa exatamente aqui nesse ponto que está sublinhado. Jesus aqui se depara com dessas várias pessoas que acompanhavam Jesus nas multidões. Não se tratava de um discípulo, era uma pessoa que estava ali inserida na multidão, certo? Então Jesus se depara com essa pessoa, e essa pessoa então pergunta a Jesus: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Interessante, meus irmãos, que o texto não nos fala se esse outro irmão estava presente. E a maioria dos estudiosos e dos linguistas que analisam o texto entendem claramente que esse outro irmão não estava presente. Ou seja, esse cidadão que está aí interrogando Jesus já não está com boas intenções. Porque se de fato ele quisesse que fosse feita justiça, ele estaria ali juntamente com seu irmão, buscando então uma solução por parte de Jesus. Jesus, meus irmãos, conhecendo e sabendo que as atitudes do coração daquele rapaz não eram boas, olha aqui o que Jesus responde para ele então: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Interessante, meus irmãos, é que a palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, ela discrimina exatamente como é que devem ser repartidas as heranças. Então esse cidadão que estava ali questionando Jesus, longe da presença do outro interessado, ele estava se demonstrando evidentemente de má fé, irmã Rosilane. E Jesus percebe isso. Ora, você sabe muito bem o que tem que ser feito. A lei já diz isso lá em Deuteronômio. Por que você está me perguntando? Onde é que está o seu irmão? E Jesus então diz para ele: ó, quem foi que me fez juiz ou partidor entre vocês? E Jesus já dá logo uma bordoada nele, porque percebe que o intuito do coração desse rapaz era o de ficar com uma boa parte da herança em detrimento do seu outro irmão. E o que Jesus diz para ele? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus aqui, meus irmãos, percebe de antemão a avareza no coração desse rapaz. Se ele parasse por aqui, meus irmãos, ele já teria nos dado uma grande lição. Esse trecho aqui, meus amados, deve ser sublinhado, destacado na Bíblia de cada um de vocês, porque em muitas situações na vida parece que nós nos esquecemos dessa verdade. Veja bem o que Jesus está dizendo aqui: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus amados, nós estamos cansados de ver pessoas podres de ricas, que ao final de suas vidas não podem usufruir de toda a riqueza que acumularam, além de, às vezes, padecerem de males terríveis, que mesmo com toda a sorte de riquezas que elas possuem, não podem ser devidamente tratadas. A vida de um homem, meus amados irmãos, de fato, não consiste na abundância de bens que ele possui. Eu não sei como, meus amados, que ainda existem pessoas nessa terra que se revestem de um autoritarismo, de uma arrogância tal, por conta da sua situação financeira, da sua posição financeira. Isso não faz de você melhor do que ninguém. E o pior, isso não pode levar você a lugar algum no que diz respeito a Deus. As riquezas não podem te levar para a eternidade, pelo menos não para a eternidade do lado de Deus. Mas o tratamento que você dá a essas riquezas pode sim te levar a um outro tipo de eternidade, a eternidade de separação total para com o seu Criador. As Escrituras, meus amados irmãos, elas de maneira alguma nos proíbem de sermos prósperos financeiramente. As Escrituras, meus amados irmãos, de maneira nenhuma nos proíbem de alcançarmos até mesmo certos padrões de riqueza. O que as Escrituras, meus amados, nos proíbem de forma clara e inequívoca é que nós, em virtude de qualquer prosperidade financeira ou riqueza, passemos a desconsiderar Deus como sendo o primeiro em nossas vidas.
Amai a Deus sobre todas as coisas. E nós, meus irmãos, percebemos a avareza em muitos detalhes. O ser humano, às vezes, não reconhece isso. Mas nós percebemos a avareza, sim, em muitos detalhes. O trabalho, o desgaste do trabalho excessivo, que faz com que você, às vezes, deixe de ocupar o tempo com Deus, para se ocupar mais com o seu trabalho, para ganhar cada vez mais. Isso é avareza, meu jovem. E o interessante é que isso não te aproxima de Deus. Pelo contrário, isso te afasta cada vez mais dele. A dedicação exagerada ao trabalho, com vistas à satisfação financeira, é sim uma forma de avareza. O apego excessivo à matéria, seja a matéria de bens, seja a matéria do dinheiro, é avareza. A negligência para com a causa de Deus na terra, que é levada adiante para e pela igreja, é uma forma de avareza. Há pessoas, meus irmãos, que mesmo sendo membros efetivos de igrejas, parece que estão muito mais preocupadas em investir em si próprias do que investir no reino de Deus, mesmo usufruindo da igreja todos os dias. Enfim, meus irmãos, a avareza, irmão Odair, ela se manifesta de diversas formas. E a palavra de Deus é clara, novamente eu repito: todo avarento é um idólatra, e todo idólatra está longe, mas muito longe, da vontade de Deus. Se há um pecado, irmã Ednete, nas Escrituras, com o qual Deus de fato não compactua, se bem que Deus não compactua com pecado algum, mas apenas aqui para dar uma noção, uma dimensão para os irmãos, um pecado que é rechaçado na Bíblia, meus amados, de Gênesis a Apocalipse, um pecado de fato detestável aos olhos de Deus, insuportável aos olhos de Deus. Esse pecado é a idolatria. Nós falamos sobre isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, estudando Oséias. Oséias foi levantado por Deus para pregar para um povo idólatra, irmã Ednete. Um povo que estava construindo imagens de ouro e adorando essas imagens no lugar de Deus. Sempre que nós tiramos Deus do primeiro lugar, meus amados, seja pela avareza, seja para adoração à imagem de escultura, seja para adoração da família, seja para adoração do trabalho, seja para adoração de um bicho, seja para o que for, nós magoamos a Deus tremendamente. Deus não suporta, irmão Ramsés, ser colocado em segundo lugar. O lugar de Deus é de Deus e não pode ser dado a outro. Entenda isso. Entenda isso. Depois então, meus amados, de perceber a atitude maliciosa no coração desse rapaz e de já dar logo uma podada nele, como eu disse, Jesus poderia ter parado por aqui, mas ele, para ressaltar ainda mais a detestabilidade, eu inventei essa palavra aqui agora, viu, meus irmãos? A detestabilidade da parte de Deus quanto à avareza, que é um tipo de idolatria, Jesus então vai contar a parábola. Então preste atenção nessa parábola. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Agora, olha só aqui, meus irmãos, olha só, irmão Odair, onde é que está o perigo das riquezas, certo? Como eu disse, as Escrituras não condenam os ricos. As Escrituras não condenam nós a alcançarmos certos níveis de prosperidade financeira. As Escrituras condenam a nossa atitude em relação às riquezas. E olha só o que na maioria das vezes acontece com os ricos. Versículo 19.
Então direi à minha alma, depois dele destruir os celeiros dele e guardar toda aquela abundância de bens, certo? Ele teve ali uma colheita farta. Os celeiros que ele tinha não eram suficientes para poder guardar a abundância de bens que ele tinha. Ele destrói os celeiros, constrói outros para poder guardar tudo. E depois que ele consegue guardar tudo, olha o perigo, olha o perigo. Então direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O perigo, meus amados irmãos, das riquezas está no confiar e no depender exclusivamente delas. Você, enquanto ser humano, não depende de riquezas. Não é, irmã Jaqueline, nas mãos das riquezas que está a sua mão. Se as riquezas, meus amados irmãos, pudessem de fato garantir para nós longos anos, irmã Roselina, vamos trabalhar então, né? Vamos trabalhar e vamos juntar. Se de fato nós pudermos confiar nas riquezas para alcançar uma longa vida, com boa saúde e tudo mais, vamos dar jeito, certo? O Brasil mergulhado na corrupção da forma que está, com tanta gente roubando e roubando muito, certo? Se riqueza, meus amados irmãos, fosse garantia de vida boa e regalada, esses então que estão roubando aí estavam feitos, não é verdade? Mas o fato, meus amados irmãos, é que as nossas vidas enquanto seres humanos não estão nas mãos das riquezas. Quem é que controla a sua vida, irmã Rosilane? Quem é que controla a sua vida, irmã Jaqueline? Quem é que controla a sua vida, irmão Gesmar? Quem é que te dá o fôlego da vida? É a riqueza? É o seu trabalho? Quanto mais você trabalha lá no seu comérciozinho, é esse trabalho incansável seu que te dá fôlego de vida? Hã? Quem é que te dá o fôlego da vida? Deus. Quem é que te fez do pó? Quem é que te levará ao pó? E quando é que isso pode acontecer? Quando você quiser? É quando você quer, Wash? É Deus que delimita o dia de você nascer e o dia de você morrer. E sabendo disso, por que você ainda confia em tantas coisas e não em Deus? O que falta acontecer nessa terra para você entender que é de Deus que você precisa? Que é em Deus que você precisa confiar? E não no seu trabalho, e não nas suas riquezas, e não na sua família, e não nos seus estudos, e não nos seus filhos. É em Deus que você precisa confiar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí está o perigo das riquezas. A riqueza, irmã Jaqueline, na maioria das vezes, dá ao indivíduo a sensação de autossuficiência. Tenho muitos bens em depósito. Oh, minha alma, vai lá, bebe, regala-te, satisfaz. Mas olha só a resposta que Deus dá para esse homem. Preste atenção. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, ou seja, essas coisas que você juntou aí, para quem será? Como eu disse, meus irmãos, durante os avisos, nós estamos estudando nas quartas-feiras o livro do Eclesiastes. E o foco central, meus irmãos, do livro do Eclesiastes, anunciado pelo rei Salomão, é que a vida sem temor de Deus não passa de vaidade, não passa de futilidade. E já algumas quartas-feiras que nós temos visto ali Salomão falando no Eclesiastes do perigo do trabalho incansável, do perigo do acúmulo das riquezas e do confiar nas riquezas, certo?
Interessante que na última quarta-feira nós vimos ali Salomão falando, é que o homem trabalha a vida inteira. Ele morre, e aí? Tudo que ele juntou vai ficar para quem? Para ele? Ele vai levar para o céu? Ele vai levar para o inferno? E aí Salomão diz lá no Eclesiastes, sabe para quem vai ficar todas essas coisas? Para os estranhos. Você trabalha a vida inteira, morre de trabalhar, falta culto na igreja, falta EBD, falta oração, falta de tudo, faz um monte de coisa, coloca um monte de coisas no lugar daquelas que deveriam ser a sua prioridade enquanto cristão. Depois você morre e tudo isso que você juntou vai ficar na mão de quem? Dos estranhos. Dos estranhos. Louco, esta noite, pedirão a tua alma. Você já parou para pensar nisso? Que essa noite, Sr. Robert, Deus pode pedir contas da sua alma? Já parou para pensar nisso, seu Aldo? Que essa noite, Deus pode pedir contas da sua alma? E aí? Onde está a sua confiança? Onde a sua casa, sobre que tipo de fundamento foi construída a sua casa? Sobre a areia das riquezas? Ou sobre a rocha que é Cristo? Sobre a areia dos bens? Ou sobre a rocha que é Cristo? Sobre a areia da matéria? Ou sobre a rocha que é Cristo? Sobre a areia da família? Ou sobre a rocha que é Cristo? Sobre a areia do trabalho? Das coisas passageiras, das futilidades desse mundo, ou na rocha que é Jesus? Onde você construiu a sua casa? Há um texto, meus irmãos, que eu gosto muito nas Escrituras Sagradas, e que de certa forma se relaciona com esse, e nos diz assim: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, irmã Edneia? De que adianta, irmã Gene? Você ganhou o mundo inteiro. Gene Gates ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. E para encerrar a parábola, meus irmãos, Jesus nos diz algo muito importante. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu quero encerrar essa mensagem, meus irmãos, e eu peço a atenção de vocês. Não vamos desviar as nossas atenções. Eu termino essa pregação, meus amados, fazendo essa pergunta a você: para quem você tem entesourado? Para você mesmo ou para Deus? Com qual riqueza você está mais preocupado? Com a riqueza terrena ou com a riqueza eterna e espiritual? Onde você tem ajuntado tesouros? Na eternidade ou nessa terra? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois da morte você não terá outra oportunidade. O momento de mudar de vida, de reconhecer que Deus precisa ser o centro da sua vida, é agora. Não é amanhã, irmã Ednete. Não é depois de amanhã. O amanhã pertence a Deus. O minuto seguinte pertence a Deus. A hora de tomar uma decisão é agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesse momento. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração neste instante. E o que você está esperando para agir?
O que mais precisará acontecer na face da terra ou no universo para você entender que sem Deus nós não somos nada? Que as nossas vidas estão nas mãos de Deus e que Ele pode pedir conta delas a qualquer instante. E se Ele pedir contas hoje, qual será a minha resposta para Ele? O que eu tenho a oferecer para Jesus? Seja rico para com Deus e não para com os homens. Guarde tesouros nos céus e não na terra, porque os tesouros dos céus são eternos, os da terra são passageiros e não levarão você a lugar algum. Feche os seus olhos nesse momento. Fale com Deus nesse instante. Agradeça a Ele pela mensagem. Interceda pela pessoa que está na sua frente, atrás de você, do seu lado. Esse é um momento de oração. Ore, interceda. Agradeça a Deus pela mensagem que você ouviu. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No mesmo Evangelho escrito por João, Jesus vai nos dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu santo nome. Para se tornar um filho de Deus, para juntar riquezas na eternidade, você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa dizer publicamente: eu creio em Jesus, me arrependo dos meus pecados, e a partir de hoje, quero que o Senhor guie os meus passos nessa terra. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, Jesus Cristo, o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar, que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. É isso que você quer ouvir de Jesus? Você quer chegar naquele dia do juízo e ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para vocês e para o diabo e seus demônios, porque nunca vos conheci. É isso que você quer ouvir de Jesus? Onde você tem ajuntado os seus tesouros? Você é rico para com os homens? Ou rico para com Deus? A sua vida já pertence a Jesus? Você já fez uma aliança de fé com Ele? Se não, o que você está esperando? Até quando você vai continuar juntando tesouros nessa terra? Você que está assistindo esse vídeo, até quando? Pergunte-se para você mesmo: até quando eu viverei como se Deus não existisse? Até quando? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus, meus amados, nos diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, meus amados, não chama ninguém para uma vida de facilidades. Nós, enquanto discípulos de Jesus, sofreremos sim nessa terra, mas passaremos toda a nossa eternidade em paz, em alegria e em segurança ao lado do nosso Criador. Muitos nessa terra viverão em paz com suas riquezas, mas passarão toda a eternidade em tormento, em agonia, ao lado do diabo e de seus demônios. Onde você tenha juntado as suas riquezas? Eu não poderia, meus amados, encerrar o culto nessa noite sem dar a você
a oportunidade de fazer com Jesus uma aliança verdadeira de fé. Não é uma aliança com o pastor Amadeu. Não é uma aliança com a Segunda Igreja Batista em Rio Verde. É uma aliança com Jesus. É um compromisso com Jesus. Porque Ele é o bom pastor. Só Ele pode te guiar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, que não estão nessa terra, estão na eternidade, onde todos os filhos e escolhidos de Deus viverão para todo sempre. Se há alguém nessa noite que após ouvir esta mensagem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, levante uma de suas mãos, que eu quero orar com você. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? O momento é este. O amanhã pertence a Deus. Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. O momento é este, meus amados. Não deixemos para amanhã o que nós podemos e devemos fazer hoje. Às vezes, meus amados, as nossas palavras podem soar com um certo tom de ameaça, mas a verdade não é esse o nosso intuito. O nosso intuito enquanto pregadores, enquanto profetas de Deus, é alertar. Só Deus sabe, meus amados, o que pode acontecer comigo e com você quando nós cruzarmos os umbrais dessas portas. E você acha que pode mesmo deixar para amanhã? Você ouviu a palavra de Deus hoje? O Espírito Santo de Deus está falando aí ao seu coração. E a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Não é o pastor Amadeu que convence, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesse instante, e você deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Glória a Deus, glória a Deus, pode abaixar a sua mão. 4 pessoas, meus amados, já ergueram as suas mãos. Deus conhece o coração de cada uma delas, Deus conhece a necessidade de cada uma delas, e nós vamos orar por essas pessoas. O convite, meus irmãos, nesse momento é também para aqueles que um dia já tomaram essa decisão por Jesus, mas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você já tomou essa decisão um dia por Jesus, mas acabou se desviando dos caminhos dele. Mas hoje, pela palavra que foi pregada, você entendeu que precisa se reconciliar com Cristo e com sua igreja. Se há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante também uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Nós glorificamos a Deus pela presença de todos os nossos visitantes, de todos os membros e congregados. Agradecemos a visita e a presença de vocês. Vamos nos colocar de pé nesse instante para fazermos a oração final. São 9h31. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos ao Senhor, ó Pai, que complete em nossos corações a mensagem do Teu Evangelho que mais uma vez foi anunciada nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, e que a palavra do Senhor, que nunca volta vazia, possa, meu Pai, gerar em nossos corações frutos dignos de arrependimento. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.
orações que dissipa as trevas. Abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso